Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de abril de 2011, domingo. O verbete é o 1902, 4 páginas, 38 logias e 5 máximos. O tema é perfilologia infecciológica. A especialidade é infectometrologia. O autor aí, estudioso do assunto, é o nosso professor Tiago, que está aqui na poltrona dos réus e muito bem assessorado. Tá certo? De modo que vocês podem colocar suas metralhadoras giratórias na direção da cadeira. Definição. A perfilologia infecciológica é a ciência aplicada ao estudo técnico dos perfis de inversores existenciais a partir da análise dos padrões predominantes nas conquistas evolutivas pessoais precoces, autoplanejadas em bases na infecciologia. A inversão da maturidade, a autoanálise da consciência inversora, o infexograma, a individualidade da consciência inversora, o megatrafor convergente com mater pensene, a originalidade evolutiva precoce, a predominância dos talentos pessoais sob o porão consciencial, o autocentramento consciencial, a constância relativa do temperamento pessoal ao longo das múltiplas vidas, os talentos multimilenares. Eu li apenas a metade do texto. Agora, nós temos aí na caracterologia 7 perfis infecciológicos, as respectivas prevalências específicas nas antecipações das prioridades evolutivas. Na remissiologia destacamos 5 itens: bagagem pré-ressomática, bússola intraconsciencial, intelectualidade adolescente, mater pensene predominante e tendência inata. Frase enfática. Na autoidentificação da perfilologia infecciológica é, ao jovem inversor, a atitude mais prioritária na planificação de maxi-planejamento convergente com os megatalentos assistenciais inatos. Você, leitor, no caso aí que você está me vendo jovem, ou moço ou rapaz, conhece o perfil infecciológico pessoal? Aplica tecnicamente, através do maxi-planejamento, os megatalentos assistenciais pessoais? Quais? Tem 5 fontes na bibliografia específica. Agora, questões. O maior desenvolvimento parapsicoevolutivo é devido ao que fazemos mais na intrafisicalidade ou na intermissão? Não, é o que fazemos aqui mesmo, nessa arena, nesse palco, nesse cenário intrafísico. Não é lá, não. O processo sério é aqui, através das vidas humanas. Por exemplo, o que é que a ANTA vai fazer lá? É pouco. Agora, quando chega o curso intermissivo, as coisas mudam. Outro, a telecinesia é produzida devido ao ectoplasma ou ambas têm relação entre si. O professor conhece alguma técnica para desenvolver a telecinesia? É desenvolver o parapsiquismo, o estado vibracional e tudo que diz respeito à energossomatologia. Use a sua volicionina. É por aí. Numa das tertúlias em que o professor comenta sobre Nietzsche, diz que ele foi médium. E a característica tipo de mediunidade, no caso dele, é por ter sido infeliz com as mulheres. Por que os médios são infelizes com as mulheres? Que relações há entre uma coisa e outra? Se eles quiserem, podem superar isso? Como? Eles podem superar. Mas, geralmente, os médios, eles são infelizes porque eles procuram ajudar as mulheres carentes. Quase sempre o processo é esse, porque elas já ficam rodeando igual borboleta em torno do médium. Isso é muito comum por aí afora, devido ao processo não só parapsíquico, mas intelectual, de comunicação, de força presencial, de energia. Outro, sou aquela pessoa que o senhor falou para que eu pensasse mais em mental soma, para desenvolver e entender melhor o discernimento, pois tem muita predisposição e estou fazendo a prática correta
está acontecendo que 2 dias depois do meu fronto chakra, está ativando constantemente quanto o perigo é iminente e quantas pessoas aproximam de mim com segundas intenções. O que pode ser isso? Um mecanismo de defesa ou um alerta? É alerta. Ou pode ser algum amparador agora, pergunta na página 57, poderia explicitar mais na pensenologia com você. Olha, a primeira coisa, no seu caso aí, é um alerta que você está recebendo. Agora veja de onde ele vem e a situação como é que está no seu nível. Agora aqui, para o professor Tiago. Página 57, pensenologia. O holopensene pessoal da invexibilidade. A retilinearidade precoce da autopensenização. Bem, em relação ao holopensene pessoal da invexibilidade, tem bastante relação com o verbete também que foi apresentado ontem do Invexopensene. Isso aqui quer dizer ao conjunto de pensenes que o indivíduo tem, seja um versor jovem ou um versor já veterano, que estão coerentes ou que eles estão de acordo com o tipo o padrão de pensenes da Invexis, né? Em relação à retilinearidade precoce da autopensenização, até mesmo para você definir o seu perfil invexológico, para você poder entender um pouco mais sobre qual é o seu perfil invexológico, é importante você ter essa retilinearidade de pensenes, né, evitando as dispersões conscienciais, que são muito comuns na juventude, né, devido à questão de hormônios, etc. Então isso é bastante importante para você poder se alinhar na sua proexis desde cedo, né, seguindo o seu perfil de invex. Moro no Rio de Janeiro e ontem fui assaltado à mão armada. Mantive os pensamentos positivos e segui a vida normal. Hoje, no entanto, acordei mal. Acho que tem um assediador multissecular que boicota a minha vida afetiva. Relaciono esse assalto a isso e a minha tentativa de acabar com esse assédio. Como me livrar de assediador multissecular? Que trafar meu permite esse tipo de intrusão? Olha, seria bom você estudar a sua auto-organização. Pode ser que aí tenha alguma desorganização. Assalto é acidente de percurso, ainda mais quando envolve a pessoa pessoalmente, porque a pessoa pode ser roubada sem ter uma arma no nariz. Então isso aí quando tem é porque tem acidente de percurso muito sério. Tem assédio nisso, às vezes. Agora, olha a auto-organização. Uma pessoa mais organizada não é assaltada desse jeito. É preciso ver como é que é. Mesmo sendo do Rio, que hoje é a Assaltolândia, quer dizer, a terra dos assaltos. Outro, por que o senhor é contra a corrida e a favor da caminhada, mesmo havendo estudos que comprovem os benefícios da corrida na saúde física? Olha aqui, e a vovozinha, vai bem? Como é que está? A vovozinha do papai, da mamãe, todos os dois. Vamos estudar bem isso com calma. Quando apareceu o processo da corrida, com aquele nosso amigo internacional que teve aí, eu meti o pau no negócio porque eu já andava e já tinha estudado os processos de hipertensão arterial desde 1960, quando eu tive um infarto e comecei a ter a hipertensão que eu tenho até hoje. A partir disso, com meus estudos de medicina, de cardiologia, de psiquiatria, de outras coisas a mais, eu meti o pau publicamente, até me fizeram entrevista, e eu falei que a pessoa não deve correr, ela deve andar, ela pode andar a praça apressado. E outra coisa, naquela ocasião eu já estava estudando para comprar a esteira, que ainda não era comercializada. A primeira que eu fui olhar custava $14.000, para vocês terem uma ideia. Era um negócio imenso, grande, enorme, que servia como esteira aeróbica. Agora, o que se passa? O nosso amigo que lançou isso no mundo e trouxe aqui para o Brasil, e lá em Ipanema, em Copacabana, ele fez muita corrida com aquilo, muita gente meteu o pau na situação dele. Vocês sabem quem é o cara que trouxe isso. É o Cooper. Então isso saiu até em processo folclórico do Brasil, nas músicas, o Cooper ficou na onda. Agora, pois é. Agora, chegou um ponto, então, por exemplo, que até os colegas meus, inclusive o meu grande amigo, o Paulo, discutiu pessoalmente com ele que aquilo fazia mal. Que o Paulo estudou demais o processo de patologia humana. Agora, passam-se os anos, eles gastam milhões de dólares, o Cooper volta ao Brasil e desdiz tudo.
Não é para correr, a gente deve andar. Está lá, tem dados sobre isso, a imprensa, nessa hora a imprensa falou pouco. A primeira vez falaram demais, é sempre assim. O processo da falta de ética da mídia é um fato. O problema do jornalismo marrom é outro fato enorme. Essas coisas ocorrem mesmo. Então vamos com calma. Agora outra coisa que é bom eu falar aí, por isso que eu estou falando a vovozinha, quando eu falo a vovozinha é para você pensar bem as coisas com calma. Então a primeira coisa é o seguinte, você falou que tem estudos que comprovam os benefícios. E a vovozinha, vai bem de novo? Só porque existe um estudo a respeito de certo assunto, não quer dizer que precisamos aceitá-lo como positivo, cosmoético e bom para a saúde. Há dezenas de papers, de artigo do diabo a quatro, escrito em dezenas de idiomas pelo mundo afora, a favor do uso farmacológico do álcool e do vinho pelo ser humano. Até cardiologistas vão falando nisso. Isso é uma armadilha dos comerciantes e dos industriais. Esses são os truques do tolicionário eletronótico, que eu chamo. Tolicionário, quer dizer, a enciclopédia das tolices e da ignorância humana feita pelo eletronótico. De modo que esse processo de correr, eu já atendi muita gente, inclusive gente que a gente segurou, que o infarto estava na boca, a gente tirou na hora. Quanta gente não tem disso? Outra coisa, e aquele primeiro cara que morreu lá, que era um fuzileiro, que foi estudar nos Estados Unidos, tinha 18 anos, louro, cheio de vida, mas não estava acostumado a fazer exercício. Entrou lá como cadete, etc., na hora que vai formar, depois do primeiro dia de trabalho dele, com as corridas, aquele negócio todo, você sabe que no exército a gente corre 14 quilômetros, 26 quilômetros, 22 quilômetros. Quando eu fiz o tiro de guerra, tinha isso. Eu andei 14 quilômetros na ocasião. Agora, o que se passa? O rapaz, então, com 18 anos, na hora que vai formar a fila, aquele negócio, sentido, todo mundo ficou em sentido, ele ficou lá e daí a pouco ele bateu assim, caiu morto. O coração dele foi para o espaço. Outra coisa, esse tinha sido estudado para ele ser cadete, aquele negócio todo, mas a corrida acabou com ele. Isso é só para contar um caso. Tem um monte deles, é só olhar. Agora, eu vi essas coisas todas no Rio. De modo que correr não é coisa... Esse processo de São Silvestre, por exemplo, maratona, essa coisa, está cheio de besteira nisso. Olha o boxe, como é só bobagem. E assim tem um monte disso aí. Se nós formos no bico daquilo que está escrito. Outra coisa, só porque o artigo está dizendo é artigo científico, não quer dizer nada. E aí os processos de paraciência, de subciência e de pseudociência que tem através disso tudo. Se você for pegar a academia do jeito que é hoje, é uma vergonha total, porque todo mundo ou publica ou morre. É aquela história que tem. A pessoa é obrigada a escrever. Eles vão juntando, fazendo qualquer besteira e colocam na rua. Vão copiando, faz plágio e coloca na rua. Copia, faz plágio da internet e põe na rua. Vão publicar. Isso tudo é loucura. Não vá no bico só porque tem estudos. Olha a vovozinha, não esqueça disso. Tiago, gostaria de perguntar quanto à patologia, página 57, item 6. A individualidade na consciência inversora. A individualidade da consciência inversora se refere justamente ao perfil de cada inversor, né? E não só o perfil, você pode ter diversos inversores com perfis semelhantes, por exemplo, diversos inversores intelectuais, mas ainda assim cada um tem um perfil diferente, um modo diferente de manifestar aquele tipo de perfil. Então isso é um ponto bem importante, que eu já observei isso em alguns casos que eu acompanhei, inclusive no meu caso pessoal, de sempre ter um ideal de invexis, um ideal de inversor, em cima do perfil ou do estilo de um inversor específico. E a gente acaba, às vezes, querendo copiar aquele estilo que não é muito bem o nosso, a coisa acaba não dando muito certo. Né? Então isso é bem importante a gente levar em conta, né? O estilo pessoal. Na exemplologia. Na perfilologia invexológica avançada, o estudo técnico invexométrico de padrões, falta a letra E. Na exemplologia. Isso. A gente viu isso. É aquela que invexométrico, vamos ver onde é que ele está falando? Estudo técnico de padrões. Isso. Estudando as conquistas totalmente, as conquistas precoces. Então está faltando aí o que é mesmo? É a letra E.
Ah, sim, o D. Não, mas esse aí nós já riscamos, você já anotou lá. Agora, na perfilologia, gostaria de saber a diferença entre inversor existencial e inversor assistencial. Eu achava que o inversor existencial tinha isso justamente como peculiaridade, qualquer um inversor. Esse inversor assistencial que eu coloco na perfilologia é também um dos perfis de inversores. No caso, o primeiro lá na caracterologia, na página 59. E aí é importante lembrar o que está escrito no parágrafo em vexologia, logo depois da caracterologia, na página 59 também, que é inevitável que todos os inversores sejam assistenciais, autossuficientes, comunicativos, intelectuais, líderes, parapsíquicos, mas alguns eles têm características ainda mais predominantes em determinadas áreas. Então, às vezes você tem um inversor que ele tem uma característica de intelectualidade muito acentuada, ele estuda bastante, etc. Mas, em compensação, ele ainda está ampliando as atividades assistenciais dele. Em compensação, outros inversores, eles têm perfis já de logo de cara começar a fazer muita assistência, né, sair do escritório já direto para a frente de batalha, né, da assistência. Então, mais nesse sentido. Não que o inversor existencial não seja assistencial. O inversor assistencial é um tipo de inversor existencial com essa predominância. Quanto à frase enfática que você fala aqui, nós já vimos que está faltando lá italicizar umas palavras. Também tem no Marx Planejamento, falta a partícula I, a ficha evolutiva pessoal. Nós já vimos isso. Outro, o médium Antônio Alves Feitosa participou de algumas sessões de materialização lá da médium Tira de Yoga em 63. Esse médium também fraudava? Olha, eu não tive contato com esse médium, não tem nada para depor a favor ou contra, não sei. Agora você de novo. Página 57, Fatologia, segunda linha. O Megatrafor convergente com Mater Pensene. Como trabalhar essa convergência de modo a obter bons resultados? Olha, no meu caso, o que eu fiz para conseguir essa convergência foi observar todas as tarefas, todas as minhas responsabilidades assumidas nessa vida e procurar sempre convergir tudo dentro daquilo que eu tenho mais talento para realizar. Então, por exemplo, monografia na faculdade, o trabalho profissional, o trabalho no voluntariado. Então, você identifica o seu mega trafor e você, a partir das suas tarefas, você coloca o seu trafor para trabalhar preferencialmente para o mesmo objetivo, para um objetivo que seja mais, vamos dizer assim, geral para todas essas atividades. Né? Você poderia comentar na parafatologia a constância relativa do temperamento pessoal ao longo das múltiplas vidas e os talentos multimilenares? Temperamento a gente vê que é um dos aspectos da consciência que demora mais para a gente mudar. E esse temperamento, bem, vai fazer parte da nossa paragenética e quando a gente ressoma, a gente vai acabar resgatando um pouco desse nosso temperamento que vai acabar determinando ou influenciando o nosso perfil ou as nossas principais atividades, os nossos padrões predominantes, né, nas antecipações que a gente tem em vida. E o outro foi os talentos multimilenares. Isso tem bastante relação, né? Você desenvolve um talento e geralmente não é só em uma vida, são em diversas vidas seguidas. E à medida que você, no momento que você ressoma agora como candidato à inversão existencial ou como inversor existencial, você pode identificar esse talento e aproveitar, né, dentro do seu perfil vexológico, o que é que pode te ajudar mais na execução da sua proexis. Nós temos aqui, sobre o caso do primeiro Congresso Internacional de Serenologia, em junho. É importante falar aqui agora, porque isso diz respeito à INVEX, que é também o assunto de hoje. E nós temos aqui um folheto, uma série de fotos sobre o campo de Invexologia do Laboratório Serenário. Então, os títulos das fotos são: demarcação do terreno da escavação inicial, o colchão de areia fina que foi feito, a montagem da armadura inferior da sapata corrida, os detalhes dos calços de apoio e dos colchões de areia da sapata, montagem da viga de baldrame, montagem do arranque dos pilares, concretagem da sapata corrida, concretagem ainda e levantamento da alvenaria, junta de ruído e movimentação. É impressionante o trabalho.
vai ser uma senhora obra, muito bonita, grande, maior, muito séria, parece um estádio, um pequeno estádio aí, o Serenário que está sendo construído. Se alguém quiser ver as fotos, estão aqui. Professor, vale aqui, a pena. Aqui. Alô? Alô? Tá. Pode falar. Eu gostaria só de trazer um recado que a Sinvex ainda necessita de doações para dar continuidade nesse projeto que envolve o Laboratório Radical da Heurística, que não é só o laboratório, mas é também o recheio dele, os móveis, também a Casa do Serenalta, né? Então, quem se identificar e quiser ajudar, fazer alguma doação, as pessoas podem fazer parte do projeto Mini Peça Assistencial, mandando um e-mail para o contato@asinvexes.org, ou então a pessoa pode fazer um depósito no valor que ela achar mais interessante para o Banco Santander, agência 3601, conta corrente 1300146, dígito 5. Ou então, é só participar do Congresso Internacional de Invexes e de Serenologia, que vai acontecer no Espírito Santo, que 50% de toda a renda vai para o serenário. Então, quem quiser, tem Vamos várias ajudar essa possibilidades. moçada, né, que está construindo. A coisa é séria. Vai ter muito resultado nisso. Eu também quero agradecer aqui ao nosso amigo Sérgio Simeone, lá das Águas Correntes, que mandou lá uma coleção de garrafas da água, que é fora de série a água dele. Águas Correntes, distribuidora de bebidas. De modo que nós queremos agradecer a ele e falar com vocês para experimentar essa água, que ela é fora de série. Água mineral, da boa. Agora, quem é que vai agora assestar as baterias para o Tiago aqui nessa direção? Posso só, dando sequência no que a Lorela falou, depois eu vou fazer uma pergunta para o Tiago, mas dando sequência para convidar as pessoas interessadas em visitar a obra lá do Serenário, já está agora no levantamento das paredes e é importante conhecer, demarcar, visitar o campus. Então, estão todos convidados, portão principal de entrada, ele normalmente durante o dia tem ficado aberto devido ao movimento de materiais, então fica aí aberto o convite para todos. Quem tiver interesse, fala com a gente, fala com a Lorela, organiza as coisas com o Alexandre, o próprio Tiago, o Márcio. Tá? Pergunta. Queria que você aprofundasse um pouquinho a frase enfática, Tiago. Sim. A autoidentificação da perfilologia invexológica ao jovem inversor, atitude mais prioritária na planificação de mais planejamento convergente com os megatalentos assistenciais inatos. É sobre os megatalentos. Então, eu coloco isso como a perfilologia, né, a autoidentificação da perfilologia invexológica, ela é muito importante porque ela vai dar, vamos dizer assim, vai dar aquela noção de qual é o seu megatalento, né? Geralmente quando a gente faz uma programação, por exemplo, programação existencial, a gente vai dar o foco naquilo que a gente tem de melhor, de mais talentoso, né? Ao invés daquilo que a gente tem mais dificuldade. Então, uma vez que você percebe ou que você identifica aquilo que você tem maior talento em fazer, você vai estar identificando também o seu perfil invexológico, né? Quais são as tarefas que você geralmente consegue executar com mais facilidade, consegue antecipar com mais facilidade. Isso tudo vai te ajudar a construir o seu max planejamento. Então você vai pegar os seus megatalentos assistenciais inatos, aquilo que você já desenvolve ao longo de diversas vidas, e você vai colocar claramente aquilo no seu max planejamento. Isso aqui eu tenho mais tendência, mais facilidade para poder antecipar. Eu vou aproveitar isso aqui para fazer mais assistência mais cedo. E aí é aquela ideia de antecipar a fase executiva para a fase preparatória, né? E ao mesmo tempo pegar aquilo que você tem mais dificuldade de desenvolver e ver como é que você pode fazer para aquilo, vamos dizer assim, compensar, né, as suas dificuldades e você conseguir se desenvolver de uma maneira integral, né, não só também naquela área que você tem mais talento. Então, Tiago, fazendo um link com o que o Zaz falou ontem também, é como se o inversor, de alguma forma, estivesse à frente do seu tempo, de uma certa forma, né? Sim.
Até certo ponto, é como se ele vai se superando e ele vai se colocando também à frente de si, à frente do seu tempo, de uma certa forma. Tempo, acho, principalmente por um processo que eu acho que ele é bem interessante, que a INVEX ela começa antes dos 26 anos de idade, né? 26 anos de idade, que é um período que o nosso corpo termina de amadurecer, né? Inclusive o nosso cérebro. Então, a INVEX, a pessoa se coloca à frente do seu tempo porque ela tenta amadurecer, né? Se amadurecer inclusive intelectualmente, mentalmente, antes mesmo do cérebro físico estar amadurecido, né? Então, nesse ponto, eu acho que é uma peça-chave, um ponto-chave na questão da inversão existencial. Tiago, aqui na página 58, ali logo no fim da página, se poderia aprofundar essa parte de variáveis, depois a antecipação? Sim. Que eu trouxe aqui uma coisa para poder falar para vocês, justamente que eu imaginava que ele estava perguntando nesse item. No Homo sapiens Reurbanizado, vocês podem ver lá na bibliografia específica, na página 466, ele vai falar das unidades de medida, das especialidades da conscienciologia. Então, por exemplo, conscienciologia, a unidade de medida é a consciência. A conscienciometrologia, o autodiagnóstico. Reflexologia é a RECIM. No caso da INVEX, da INVEXologia, a unidade de medida é precocidade. Então, quer dizer, para você poder avaliar conscienciometricamente uma pessoa, você faz o autodiagnóstico do traço dela. Para você avaliar invexologicamente, ou fazendo a invexometria da pessoa, você vai ver a precocidade que ela tem, ou qual é a antecipação que ela consegue nas conquistas evolutivas dela. Para você avaliar a precocidade, você vai ver quais são as tarefas realizadas e em que faixa etária foi realizada. Então, essas seriam as variáveis básicas para você poder medir a invexibilidade de um inversor. Essa precocidade tem a ver, é lógico, aqui com as antecipações que você faz, vamos dizer, de acordo com a idade, né? Quanto mais você antecipa, melhor para... Exatamente. Isso aí na verdade, não é uma coisa que não foi eu que trouxe, não. Isso tem no Invexograma, que o professor Alexandre Nonato pesquisou, ele construiu o Invexograma, e hoje, inclusive, tem esse material no livro. Eu tenho aqui também o Invexograma, se alguém quiser dar uma olhada, eu trouxe algumas cópias. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso, sim. Vou passar aqui. Pode passar. Tem algumas cópias. Então, aí vai ter uma tabela dizendo justamente isso. Quais são as faixas etárias, quais são as antecipações que o inversor pode estar priorizando, né, em cada uma dessas faixas etárias. Tá, ok, obrigado. Tiago, aqui no lado A. Tudo bem? Parabéns, né, pelo verbete. Obrigado. Na página 57, no item detalhismo, voluntariologia. Você coloca o voluntário da Sinvex. Uhum. Uma sugestão, né, de acréscimo, de repente você poderia acrescentar aqui o voluntário da conscienciologia praticante da técnica da INVEX. Porque a técnica da inversão existencial, ela vai além da Sinvex, né? Então, uma sugestão aí, se você achar pertinente. Sim, é uma boa, sim. Acrescentar. Na página 58, na efeitologia, na terceira linha, você coloca os efeitos do agente retrocognitor sobre o intermissivista. Sim. Tem um outro verbete que é o agente retrocognitivo inato, né? Uhum. Então eu fiquei pensando se não seria interessante também acrescentar os efeitos do agente retrocognitivo inato sobre o intermissivista, no sentido de dar um destaque à questão da assistência horizontal, né? De um inversor assistindo outro inversor, e dando um destaque também à questão da inversão assistencial. Sim, sim, tem razão. Eu não sei, tem que ver aí depois com a Rosa, não sei se ficaria repetitivo colocar os dois, mas de repente faria, se não pudesse, esse seria até mais prioritário, colocar o verde. Eu coloquei o agente retrocognitor, porque ele é mais geral, né? Ele não está relacionado com a idade. O retrocognitivo seria o retrocognitor que é jovem, né? Então, mas nesse aspecto da assistência horizontal, acho que seria interessante pensar nisso, sim. É uma sugestão. E na página 59, eu fiquei com uma dúvida. Sim. No item 4, inversor polivalente. Uhum. Você coloca, né, sem prevalências específicas
em alguma área, apresentando, contudo, graus de excelência nas antecipações evolutivas de modo geral, mesmo segundo os padrões da INVEX. Mas ali, na caracteriologia, você fala que essa perfilologia, né, que você coloca, ela destaca prevalências específicas. Então, assim, se você pudesse explicar assim, o motivo de colocar o inversor polivalente, que não tem prevalências específicas dentro da caracteriologia, porque, assim, até onde eu consigo entender, né, todo praticante da técnica da INVEX, a tendência dele é a polivalência, né? Sim. Mas daí você deu um destaque aqui na caracteriologia como sendo algo específico, né? Uhum. Aí eu queria entender um pouco mais sobre esse ponto aqui. Isso realmente é um ponto que foi controverso nos debates que eu já fiz a respeito desse tema, né? A questão do polivalente seria o seguinte: você vai pesquisar um inversor, fazendo lá a perfilologia inversológica avançada, né? Procurando os padrões de antecipação, mas você vai ver que aquele inversor específico, dentro de uma área, por exemplo, da assistenciologia, ele tem um talento que às vezes supera o normal, né? Até para os padrões da INVEX, é muito acima do que você costuma observar, né? Mas ao mesmo tempo, você vê que na intelectualidade ele também supera mesmo os próprios padrões da INVEX. Isso de um modo mais relativamente mais generalizado, né? Então esse que seria a ideia. É um pouco contraditório porque uma vez que você fala que vai identificar os padrões predominantes e você fala de um perfil que não tem padrão predominante, exatamente, né? É um pouco contraditório, mas é porque você vai ver as predominâncias, mas, vamos dizer assim, não tem padrão, mas ainda assim ele está acima do normal mesmo para os níveis de INVEX. Porque você pode ter uma pessoa, um inversor, né, que não tem ainda um padrão definido, mas ele ainda está se estruturando, está se pesquisando, está começando a entender um pouco mais de como é que funciona, né, o perfil dele, o temperamento dele, etc. Então seria mais nesse sentido. Mas esse é um ponto que vale a pena a gente rever e de repente até melhorar um pouco como é que está a forma, o nome mesmo. O nome que está aqui, polivalente, ele já mudou, tinha outros nomes antes. Mas acho que seria interessante pensar em alguma coisa nesse sentido, porque todos esses 7 tipos de inversores, 7 perfis de inversores que eu coloquei aqui, foram de observação direta minha de alguns casos, né? Procurei tomar esse cuidado. No início eu procurei não pegar perfis que vieram simplesmente da minha cabeça e realmente procurei os casos práticos. Eu tenho tudo lá documentado lá em casa, né, nas minhas pastas lá. E esse que é um tipo que o caso que eu analisei foi difícil de dizer qual era o perfil, entendeu? Mas então valeria a pena a gente aprofundar mais nisso e ver como é que a gente pode fazer para melhorar a forma desse perfil. Além. Agora aqui, ó. Sim. Para você, em caracteriologia, item 1, sob a ótica da inversometria, você cita 7 perfis inversológicos. Compreendi que o inversor, mesmo que não esteja envolvido diretamente com o processo assistencial, ainda é considerado inversor quando envolvido somente com tarefas positivas da socinho da vida intrafísica. Se for isso, fico em dúvida se concordo. Compreendi corretamente? Eu não entendi direito a pergunta, poderia repetir? Aqui, compreendi que o inversor, mesmo que não esteja envolvido diretamente com o processo assistencial, ainda é considerado inversor quando envolvido somente com as tarefas positivas da SOCIM e da vida intrafísica. Na verdade não é bem assim, né? O inversor, ele inevitavelmente está relacionado com tarefas assistenciais de ponta, necessariamente. Uma das bases da inversão é a pessoa, em vez de esperar a aposentadoria para ajudar os outros, ela começa a usar durante a puberdade, a adolescência. Isso, exatamente. É justamente isso. Então, isso aí tem que esclarecer. Isso. Para poder esclarecer um pouco mais aqui, eu queria dar uma olhada contigo nos padrões, nas conquistas, né, que estão dentro de cada um desses perfis. No caso do assistencial, por exemplo, você vê aqui que ele tem a tendência, por exemplo, de apresentar artigos muito cedo, ele dá aula muito cedo. Tem alguns casos de professores de conscienciologia, inversores, com menos de 17 anos, que são professores itinerantes, que já escreveram artigos. Então isso aí, vamos dizer assim, é bem notável a disposição do inversor, no caso, para poder colocar a cara, a tapa, né, para fazer assistência. No caso, por exemplo, do intelectual, ele vai produzir artigos, vai desenvolver o seu dicionário
cerebral de vocabulário técnico, leitura útil, concentração, mas tem lá também a publicação de livros, ele também vai atuar na docência, não vai deixar de atuar em todas essas áreas, mas ele tem uma área que ele tem mais especialidade do que outros inversores. Mas todos aqui, o intelectual ele faz assistência, o comunicativo faz assistência, o autossuficiente faz assistência, cada um dentro do seu perfil, dentro do seu temperamento. O objetivo da Invex é o complexo, é fazer assistência, né, desde cedo, né, para a gente poder ampliar a nossa, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas que a gente possa acessar nessa vida. Né? Tem um amigo que passou por sério problema de dependência de crack e outras drogas. Ele possui sensibilidade mediúnica. Passou por fase de assédio muito pesada e teve consciência de assediadores específicos ligados ao seu grupo karma. Na época, além de poltergeist, também animais peçonhentos apareciam em todos os lugares onde ele frequentava. Cobras, aranhas negras e graúdas surgiam quando ele chegava nos lugares. Até moscas saíam de dentro de seus olhos. Hoje ele já está bem melhor. Não usa mais as drogas pesadas que usava e os assédios melhoraram. Procura agora entender os fenômenos pelos quais passou. O senhor pode explicar essa questão dos animais? Olha, isso tudo aí é por causa das energias físicas dele junto com os assediadores. Agora, muita coisa disso também pode ter sido delírio tremens, o bicho da cocaína e outras coisas alteradas que a pessoa usa quando usa droga e que ela tem, ela percebe, participa. Há muita fantasia patológica nesse processo de toxicologia. A gente tem que dar um desconto nessas coisas todas. Mas agora, que os bichos são comandados pelos assediadores, às vezes são. Isso é normal. Veja bem, se um assediador extrafísico consegue manipular uma consciência humana, manipular os bichos extrafísicos, desde que ele tenha um pouco de energia, é muito mais fácil. Sou iniciante no estudo da projeção consciente. Estou muito interessado em entender como funcionam os processos extrafísicos e o uso das energias. Gostaria que o senhor esclarecesse se é necessário, que se tem alguma condição específica para realizar a projeção consciente. Todos nós podemos nos projetar? Qual é o primeiro passo para obter essa experiência? Olha, eu aconselho você, minha recomendação é ler um livro que eu escrevi, chama Projeciologia. Lá a gente diz o seguinte: toda pessoa se projeta praticamente toda noite quando ela vai dormir. A descoincidência é uma projeção. Você julgar energia em alguém quando você está irado, ou quando você está amando, ou com grande afetividade, você está exteriorizando energia. Isso é uma projeção sua de energia. Então, o processo de projeção, todo mundo passa por ele. Agora, isso varia infinito, tem muitos tipos, etc. Tal. É necessário ver esse livro que eu demorei 19 anos para redigir. Chama Projeciologia. Olha isso, é uma saída. Quem é que está com o microfone? Aqui. Pode falar, Luiz. Tiago, dos 7 itens ali que você colocou na caracterologia, qual que você considera mais relevante ou tem, primeiro, tem algum desses aí que você acha que é mais relevante, que pode desencadear, alavancar os outros, ou você acha que não, que... Eu acho que sim, não posso dizer que tem um que seja melhor do que o outro, né, porque todos os perfis são assistenciais, mas tem um que eu vejo que é muito importante. No meu caso, por exemplo, eu acho que é muito importante, que é o último aqui, inversor parapsíquico, porque no meu caso, o que me faz estar aqui hoje estudando a conscienciologia são os fenômenos parapsíquicos, né? As ideias inatas, as retrocognições a respeito das ideias inatas, a projeção. Então, eu acho que, pelo menos no meu caso, foi vamos dizer assim, o ponto que favoreceu com que eu hoje estivesse aceitando todas essas ideias aí, conseguindo estar ampliando a minha evolução, né? No teu caso, você acha que é no geral, que é o parapsiquismo que vai desencadear e levar ao restante? Não sei se o parapsiquismo vai desencadear e vai levar ao restante, mas ele, vamos dizer assim, é a porta para você poder concluir ou compreender essa realidade toda que a gente está pesquisando aqui em conscienciologia, né? Então, acho que essa aqui seria uma porta
de modo geral, para te ajudar a ampliar a sua lucidez. Mas, por exemplo, a intelectualidade pode ser um ponto que vai te levar para o próprio parapsiquismo. Então, não sei se em termos de caminho, não sei se seria assim, mas pelo menos em termos de chave, né, para a ampliação da lucidez, acho que o parapsíquico seria um ponto bem importante. Obrigado. Tiago, aqui na página 58, por favor, na crescendologia, você pode aprofundar o primeiro, crescendo invex medíocre e invex especializada? Bem, a invex especializada, pelo menos pelo que eu observo, ela vai ocorrer como efeito da autoinvexometria. Então, quando uma pessoa ela aplica invex, é necessário que ela aplique também e faça a autoinvexometria para poder conhecer um pouco mais de si mesmo e sair da mediocridade, né? Às vezes ela está na mediocridade, aplicando a técnica da invex, às vezes ela acaba até perdendo a oportunidade de aplicar a técnica da invex porque ficou na mediocridade também. Então é importante que ela faça essa autoinvexometria para ela conseguir se especializar e, vamos dizer assim, chegar no nível de inversão existencial mais assistencial, mais, vamos dizer assim, mais completa. Agora, nesse sentido, eu sei que você aplicou uma pesquisa há um tempo atrás sobre a tipologia, né? Uhum. Além desse verbete, que eu imagino que seja uma das consequências dessa pesquisa, o que mais você tirou dessa pesquisa prática com os inversores? Na verdade, essa pesquisa da tipologia, inclusive no congresso de Invex, que vai ter agora, como o Walter falou, no final do mês que vem, eu vou apresentar essa pesquisa. Na verdade, é só o título que mudou, mas é a mesma pesquisa, porque tipologia é mais para objetos, né? E depois eu aprendi isso e mudei para filologia. Agora, uma coisa que eu percebi nessa pesquisa, essa pesquisa que eu fiz, eu entreguei alguns formulários, né, ela em si deu menos resultado do que eu imaginava, mas foi interessante observar a reação das pessoas quando eu falava de perfis de inversores, né? Às vezes eu falava isso, a pessoa fala, nossa, que legal, nem sabe quais são os perfis, não sabe não sei nem se a pessoa entendeu, mas dá para você perceber na hora que a pessoa realmente compreendeu e ela se sente interessada por isso. Acho que talvez justamente porque a pessoa ela percebe que o jeito de aplicar invex dela é diferente do jeito de outra pessoa, né? E às vezes pode ser que a pessoa estivesse em dúvida se aquilo que ela está fazendo é invex ou não, porque ela não é igual àquela outra pessoa, né? Que ela coloca como modelo, que ela coloca como uma inspiração, não sei, né? Então ela começa a perceber que realmente o que ela tem de invex tem um valor, né? Só que na verdade não simplesmente é diferente do modo do outro aplicar, né? Então isso é importante frisar que foi uma das reações que eu mais observei das pessoas que participaram dessa pesquisa e de pessoas que eu comentava a respeito dessa pesquisa, né? E o André, aqui no B, você poderia dar uma explanada para nós na binomiologia, um confronto binômio conquista faixa etária? Na página 58. 58. Confronto binômio conquista faixa etária. Isso aqui é devido à questão do inversograma, da inversometria. Você vai fazer a sua inversometria a partir do cotejo entre as conquistas que você conseguiu atingir nessa vida e qual faixa etária, com qual idade você conseguiu atingir nessas conquistas. Não sei se você estava aqui mais cedo, eu comentei um pouco, não sobre esse binômio, mas sobre a inversometria, que justamente a unidade de medida da inversologia é a precocidade, ou seja, o grau de antecipação que você tem das suas conquistas. Tem mais uma pergunta. No inversor comunicativo, na página 59, naqueles perfis que você apresenta, você não acha que seria interessante incluir, já que você falou dos dicionários cerebrais, também o dicionário polimático aí? Poliglótico, quer dizer? Acho que pode ser que valeria a pena, sim. Acho que vale a pena. Tem o poliglotismo aqui, não é ou não? Mas olha, o poliglotismo, até vou cortar o primeiro, que tem, né, inversor assistencial, e depois ele se repete, o inversor intelectual. Uhum. Primeiro eu vou cortar aqui, eu risquei que eu ia te falar. Tá. Outra coisa, que eu andei tirando, porque tinha muita coisa assim. Uhum. Outra coisa, na frase enfática, se você estiver de acordo, em vez de colocar na planificação de max planejamento, que isso é uma repetição, planificação e planejamento é a mesma coisa. Uhum. Então, na interatividade do max planejamento, se você achar interessante. Sim. E aí, vai ficar perfeito também a sua frase enfática, só para chatear
a voto Minerva dela lá, sabe? Tiago, aqui no ar, Luci. Por gentileza, dentro da sua análise aí, seus estudos, você poderia aumentar o que pode acontecer como um paradoxo na mediocridade da Invexis, se ele é inversor, como a mediocridade? Sim, porque a gente tem níveis de aplicação do Invexis, né? É difícil você dizer se a pessoa é ou não inversora, né? Isso é a própria pessoa que vai dizer, sim, mas é possível você avaliar os níveis. Bem, a perfilologia, ela faz uma análise, vamos dizer assim, horizontal dos inversores, né? Quais, sim, são os perfis, quais são os padrões, né, de cada inversor. Essa análise de níveis seria uma análise vertical, né? Você vai pegar daquele que está abaixo e que está acima, vamos dizer assim, do próprio nível evolutivo. Tá. Então a pessoa ela pode estar aplicando a técnica da Invexis, mas ela ainda, vamos dizer assim, está caloura, ou ela tem algumas ideias que ainda não estão claras para ela, ainda não entende como é que funcionaria a Invexis no caso dela, ela acaba aplicando a Invexis em subnível, em relação ao que ela própria poderia estar desempenhando, né? Então a Invexis medíocre seria justamente nesse sentido. Agora, claro, a mediocridade na Invexis, vamos dizer assim, é um tipo de mini Invexis, né? ainda é um nível de Invexis, mas realmente não é o ideal. Pode chegar no ponto realmente da pessoa acabar perdendo a oportunidade, passou muito tempo, a pessoa deixou muita oportunidade de lado, né? Não priorizou aquilo que realmente era prioritário, né, na vida dela. Então, nesse sentido, é mais para chamar a atenção de que ser jovem, né, conhecer a técnica da Invexis, não estar não se encaixar em nenhuma das evitações da Invexis ainda não é suficiente para se chamar de inversor, né? Tem uma série de outros itens que a pessoa precisa avaliar para realmente turbinar a Invexis, pessoal. Para você, poderia comentar a trinomiologia, página 58? Estive envolvido em uma situação com esses 3 megapensenes. Estava iniciando um relacionamento de amizade um pouco mais íntima. Ela queria saber tudo o que eu fazia, porém me sentia no direito de não ter que falar tudo para ela. Ao mesmo tempo eu via a imaturidade nas manifestações dela, sendo possessiva, intransigente, arrogante, egoísta. Eu queria ser assistente ao ponto de fazê-la refletir sobre isso. Então, era cobrado por falar as coisas que eu fazia, que iam no sentido contrário da relação que ela queria ter comigo. Gostaria de ouvir o que vocês puderem me falar, que já me ajudará. Sim. Bem, em relação aqui a esse trinômio, o trinômio da intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade é a questão da tridotação consciencial, que são as 3 inteligências prioritárias para você desenvolver para conseguir potencializar a sua proexis. Agora, em relação a a sua amiga, de repente vale a pena você procurar dar um exemplo para ela, que eu acho que seria um ponto que ajudaria bastante nesse sentido, né? Porque ainda mais você falou que ela é arrogante, não sei, ela talvez tenha dificuldade de ouvir alguma crítica, né? Então, de repente, o exemplo vai ser a melhor ajuda que você pode dar para ela. Até porque quando a pessoa está manifestando lá o trafar dela, você fala aquilo direto para ela, dificilmente ela vai ouvir, né? É bom você dar o exemplo e depois pegar a pessoa com mais calma, conversar com ela direitinho, apontar para ela as falhas dela, de modo assistencial, querendo ajudar a pessoa, né? Sem pensar mal dela também. Tenho 24 anos, divido aluguel da casa onde moro com outros estudantes. Hesitei em participar desse grupo, pois alguns fumam. Apesar de não ser dentro de casa, o mau cheiro sempre atinge todos os cômodos, além das complicações do vício. Seria melhor morar sozinho? O lado social valeria a pena por período de 1 ano? Comente sobre o autodidata projetista industrial Jacques Fresco e o projeto Vênus, mostrado no movimento Zeitgeist. Vocês da Cognops têm alguma gestão inteligente de resíduo do lixo ou do esgoto? Tem alguém aí que mexe com ecologia hoje? Como é que nós estamos aí? Para falar sobre as nossas coisas, etc. Tal. O lixo que é coletado. Hoje eu acho que não tem ninguém, né? Tem não. O que eu quero te dizer é o seguinte. Fala alguma coisa aí, então. E nós já cuidamos disso aí, desde que o mundo é mundo aqui.
nós temos uma Secretaria de Gestão Ambiental que está desenvolvendo um projeto para Cognópolis. Então, por exemplo, a trilha ecológica é uma atividade nossa educativa que já está em funcionamento, a gente pretende ampliar. A questão do esgoto, na verdade, a gente tem projeto de instalação de um sistema de tratamento. Hoje o que predomina aqui é sistemas de fossa e sumidouro. O nosso maior condomínio hoje, que é a Vila Consciência, foi aprovado na convenção a instalação de filtro biológico. Isso já é um avanço aqui para a nossa região. Então, eu quero aproveitar e fazer uma divulgação que nós vamos ter um fórum ambiental em outubro, de 28 a 30 de outubro, e nós vamos ter palestrantes de renome nacional debatendo a questão ambiental aqui na Cognópolis, em conjunto com a visão conscienciológica a respeito da questão ambiental. Então vai ser a primeira vez que a gente vai ter isso aqui na Cognópolis, no sentido de atrair especialistas e podemos debater aspectos, por exemplo, como a questão da reurbanização, da paraecologia. E isso vai ser muito importante, tanto para quem vem falar da ciência convencional, ecológica, né, quanto para nós entendermos essa realidade e poder passar a informação a respeito da conscienciologia e meio ambiente. Eu quero lembrar da minha parte que toda semana eu mexo com alguma coisa de ecologia aqui no CAEC. É o seguinte, devido aos processos meus de usar muito aparelho. Então, como há a seleção do lixo, tem os lixos perigosos que ficam ali no caminho da lógica, junto lá, sabe, ao Village, que eu levo, então, as baterias usadas, as lâmpadas queimadas, sabe, são as pilhas, né? E as lâmpadas queimadas. De vez em quando o povo vê que eu saio, vou até lá e volto. Um dia desse perguntar, o que você está fazendo? Quase toda semana, porque eu tenho aparelho demais, mexo com muita coisa nesse sentido. Sempre está queimando alguma coisa. Agora, a última que eu arranjei para evitar essas coisas é aquela lanterna que eu trouxe para vocês verem de LED, que essa não queima a bateria, porque ela não tem. Então, todo dia a gente deixa lá para ela ser carregada. Então, o negócio já evita, né, alguma coisa. Ah, foi? Vocês levaram lá? E a pessoa escreveu muita coisa? Ainda não viu. Ah, esse aí seria bom a gente ver. Vem cá, mas caiu para você? Não, isso é marmelada. Essa não. Ah, sim, tá, aí está certo. É que nós fazemos uma seleção dos objetos em relação às algumas especialidades ou peculiaridades dos professores. Aí eu fiquei com a lanterna de LED. A lanterna de LED entrou nessa. Parece que a pessoa fez mais de 120, em torno de 120 considerações. Uma coisa, vocês já levaram a lupa com lanterna? Ah, já. Não, tem a lupa com lâmpada. Para ver de noite, ver no escuro. Tinha uma, né? Então tá. É por aí. Quem é que está com o micrófono? Tiago, na letra A, aqui no canto. Tiago tinha algumas sugestões para fazer na sessão da caracterologia, né, naquele bloco ali, na página 59. A primeira delas é com respeito ao bloco todo, que é retirar algumas redundâncias, ou então, se você conseguir trocar por algum item que seja mais específico daquele parágrafo, porque daí você enfatiza o que chama mais atenção naquele tipo de inversor. Eu acho que redundante isso acaba ficando muito repetitivo o negócio. Fica redundante. Agora, a segunda sugestão é no item 4, que é o inversor polivalente. Você colocar alguma coisa no sentido da organização e da omniconvergência, da convergência das tarefas. Eu até colocaria, no lugar de 100 prevalências específicas, eu colocaria a prevalência na convergência das tarefas, alguma coisa nesse sentido, que diferencia a pessoa dispersiva daquela que é polivalente. Então verifica isso também. Certo. E a última sugestão é o inversor líder, que ele está só com 2 linhas, acho que dá para expandir um pouco mais. Eu colocaria, por exemplo, essas questões das interações conscienciais, as mobilizações interpessoais ou sociais, ou a parapolítica, ou até a questão do empreendedorismo,
esse lado da liderança que ele não dá para expandir ali, né? E até colocaria, de repente, você pode pensar se é prevalência no descobrimento dos talentos pessoais ou se a prevalência é nessa questão das interações interconscienciais. Aí a gente pode até discutir, se você quiser. Aí. Acho interessante você abordar esse ponto, porque bem, esses perfis eles foram todos traçados em cima do invexograma, né? Uma vez que a gente aumente esses perfis, aumente as variáveis desses perfis, inclusive os próprios perfis, seria interessante a gente fazer um trabalho conjunto também de ampliar o invexograma também, ampliar as variáveis que tem no invexograma para a gente poder ter mais clareza a respeito dessas variáveis que podem ser aplicadas ao contexto aí do inversor existencial. Okay. Quem é que está aí com o microfone? É você, por favor. Tiago. Lá em fatologia, a especialização proexológica precoce e a especialização invexológica. Como é que você vê isso? Por exemplo, um inversor que não tem especialidade dele em vexologia, nesse caso. Como é que você vê esse contraponto? Sim, a especialidade nesse caso aqui não do inversor que tenha uma pesquisa na especialidade ou na área da invexologia, mas sim a especialidade que o inversor, vamos dizer assim, a especialidade de atuação, que é aquilo que o inversor sabe fazer melhor, aquilo que ele tem de mais desenvolvido, o talento mais desenvolvido dele. E aquilo que ele vai ter mais condições de antecipar, que ele vai conseguir antecipar mais cedo. Então essa seria a especialização invexológica. No caso da especialização proexológica precoce, já vai dizer respeito à vida inteira da pessoa, embora ela comece já a trabalhar nessa área de especialidade dela desde cedo. Não sei se ficou claro. Aqui, Tiago, sobre aquilo que o Flávio falou, do inversor polivalente, talvez uma sugestão fosse acrescentar a palestra que o Roberto Lemig fez para nós aqui, a apresentação da tertúlia, né, o polietismo. Ah, sim, polietismo. É verdade. E só uma contribuição, o Everton falou das lâmpadas de LED, né? Parece que entrou no mercado realmente para ficar, porque tem uma série de vantagens, né? Ela aquece menos, dura às vezes 5 a 7 anos, então aqui no Brasil ainda está caro, mas já no Paraguai tem lojas especializadas. Uma das lojas no Paraguai que vendem LED chama-se Mundo das Lâmpadas. Tem um preço que é 1/3 do valor e a tendência é baixar bastante o consumo de luz. Até talvez para se pensar para o próprio CAE que aqui fosse uma boa dica. Tiago, na parte aqui da perfilologia, já que assim o pessoal está sugerindo, né, reduzir um pouco aqui a parte da caracterologia, será que não poderia aumentar um pouco mais a masculinologia e feminologia? Porque já que o verbete vai ser sobre perfilologia, né, vexológica, de repente nessa condição aqui no masculinologia e feminologia poderia colocar outros itens, né, que aumentasse um pouco mais. O que você acha? Legal, seria uma boa ampliar. Se tiver alguma sugestão para mandar para a gente. Tipo, por exemplo, inversor veterano, inversor empírico, inversor biliberto, né, de repente. Enfim, daria para fazer um levantamento, né, de mais itens que possam dar uma visão geral sobre os tipos de perfis. Né? Isso. Anota essas sugestões aí, a gente passa para a Rosa e vê com ela como é que faz para olhar essas questões aí. Gente, eu queria hoje que vocês dessem umas palmadas aqui para uma pessoa que não está completando 17 anos. Mas que ela é a terceira vez que vem aqui, é amigo nosso, tem feito muita força, já não está mais sendo menino de rua, nem nada mais. E é uma cabeça que está fazendo força. O nome dele é Ricardo. Tem uma aparência de riponga total, mas é um grande cara, é aquele cara que está lá.
Quem é que está com o microfone? Escuta, Alexandre, eu acho que seria bom você se manifestar sobre esse assunto hoje. Eu estou quieto aqui, só o urubu servando, mas não posso deixar de falar, né? Bom, Tiago, meus parabéns pelo verbete, está bem interessante. Eu estava aguardando aqui algumas perguntas, mas basicamente o que eu tenho para falar, eu achei que está muito bom aqui o verbete. Eu vejo alguns pontos aqui, tá? O primeiro, uma coisa que talvez fosse interessante você acrescentar aqui para esclarecer mais, em função das perguntas iniciais que chegaram, com as dúvidas e tal, seria você colocar que esses pontos aqui da caracterologia não são necessariamente excludentes. Acho que isso ajudaria a esclarecer um pouco a confusão que teve no começo, do pessoal achar, de repente, quer dizer que o outro que não é aqui, o autossuficiente, ele não é assistencial. Na verdade, o que você está propondo aqui como você falou, um item de predominância, né? Mas não quer dizer que sejam excludentes. Então, se você conjugados, né? Então, se você colocar só uma linha antes aqui ou depois, esclarecendo que eles não são necessariamente excludentes, isso já vai ajudar a esclarecer, porque em geral as pessoas, os leitores tendem a ter uma leitura um pouco maniqueísta, né? Ou sim ou não, ou branco ou preto, e não consegue ver as conexões. Então, acho que isso ajudaria. Eu sei que a tua intenção não é essa, já debati muitas vezes com você isso daí, o teu pensamento não é esse, mas ajudaria os leitores, principalmente, a interpretarem melhor a tua ideia, né? A outra questão que eu tenho como sugestão aqui é o seguinte, isso é uma opinião minha, tá, Tiago? Aqui o item 4, em relação ao inversor polivalente, você coloca sem prevalecências específicas em alguma área. Eu vejo exatamente o contrário, eu acho que é com prevalecências em muitas dessas áreas. Então, por exemplo, no caso aqui, o inversor polivalente seria aquele que é assistencial, aquele que é comunicativo, aquele que é intelectual, e isso se destaca na personalidade dele, né? Eu acho que é exatamente o contrário do que está aqui. Então, pensa se realmente faz sentido isso daí, tá? Um próprio exemplo que você pode colocar aqui é a questão do triatleta, que é um verbete da enciclopédia da Conscienciologia, que é um exemplo bem claro disso. Quer dizer, a polivalência é a prevalecência desse caso aqui, né? Então isso seria interessante. Realmente acho que valeria a pena dar mais ênfase nisso. Eu tinha colocado sem prevalência, porque na verdade, se tem prevalência em várias áreas, deixa de ser prevalência, né? Mas de repente tem que ver como é que pode colocar isso para deixar claro que ele, vamos dizer assim, tem prevalência em todas as áreas. Acho que essa questão... e você pode colocar em algumas áreas, ou todas, né? Assim, múltiplas. Né? Múltiplas, exato, perfeito. Perfeito, é isso aí mesmo. E mais uma última coisa que eu queria falar aqui, Tiago, eu vi que você seguiu aqui bem até a risca o invexograma, né? Isso, assim, eu vejo, Tiago, que como é uma pesquisa que você está fazendo, está desenvolvendo, que seria interessante que você tomasse até um caminho próprio para enriquecer o invexograma, né? Mas que você pudesse também ter uma liberdade de sair um pouco, entendeu? Porque, na verdade, esses itens todos que você colocou aqui, eles estão bem assim, em cima do invexograma, né? Perfeitamente. Mas eu acho que como você está se propondo a uma coisa diferente aqui, você pode usar os que você pegou aqui, perfeito, e até mais adiante. Você pode colocar mais itens dos perfis aqui, pode ampliar para 20, para 30, se você quiser. Pode colocar mais itens aqui que não foram contemplados. Porque o invexograma foi só assim, um comecinho, na verdade, assim... o ideal seria que mais pessoas escrevessem os seus invexogramas, né? Eu fiz uma proposta, mas eu não sou dono do invexograma. Eu fiz uma proposta do invexograma que é baseado no meu max planejamento. Mas o ideal seria que cada inversor fizesse o seu invexograma, né? Então isso é uma coisa que, de repente, você poderia ver aqui para até contribuir, né? Expandir mais essas questões aqui. Acho que esse é o principal desafio agora, que não só eu, como todas as pessoas que se interessarem em pesquisar o tema, a gente vai ter agora, né? Porque realmente... até para poder colocar os pontos que são mais específicos de cada um, como o Flávio estava falando, né? Ser mais direto ao ponto, né? Evitar algumas repetições e realmente poder ampliar os tipos, né? Eu realmente estava mais com essa tendência a observar só o que tinha no invexograma. Isso é um fato mesmo. Mas está muito bom, porque acho que essa listagem aqui faz aquela reflexão, né? Porque isso, na verdade, que você está colocando aqui, tem a ver com a questão do temperamento pessoal, né? E é uma crítica que a gente sempre escuta, assim, em muitos debates, né, envolvendo o INVEX, que é assim, o inversor, por ele ter aquele processo das evitações, por ele priorizar a Conscienciologia, ele é tudo igual,
E não é. Na verdade, o que você está trazendo aqui é justamente isso. O fato de ter perfis diferentes mostra a caracterização do inversor, dos tipos diferentes de inversor. O que não quer dizer que sejam excludentes, mas são perfis bem definidos pelo temperamento pessoal. Acho que o grande valor do teu trabalho é esse daqui, entendeu? É mostrar que os inversores têm perfis diferentes, quer dizer, tem uma meta em comum, tem objetivos convergentes, mas que cada um é diferente em função disso que você está apresentando aqui, né? Porque o temperamento é diferente. E isso eu consegui observar, como estava respondendo para o Pedro, né? O que ficou mais claro, né? Foi justamente essa concepção de que as pessoas tinham, né? Sim. De que, mas existem tipos então diferentes, perfis diferentes, não é tudo, não tem o mesmo perfil, a mesma técnica, né? Realmente, porque tem que diferenciar o que é Invexis e inversor, né? Que são duas coisas bem diferentes. Né? A Invexis ela é a mesma para todo mundo, mas a aplicação dela é diferente para cada um. Mas é isso, Thiago. Parabéns aí pelo trabalho e expande mais isso aqui, que acho que vai ser muito útil isso aqui. Obrigado. Queria aproveitar o gancho aqui do Alexandre para colocar esse aspecto que você fala, Alexandre, das categorias. Eu acho que é um aspecto bem importante, porque a tendência nas ciências sociais das categorias limitarem o processo de entendimento e não ampliarem o processo de entendimento. Sim. Então, eu acho que é fundamental a gente poder justamente discutir, quando está trabalhando com caracterologia, essa abordagem, quer dizer, os limites, né, das categorias, ou tentar modificar essa noção de categoria como limite, que é o que tem na ciência convencional, nas ciências sociais e humanas. Acho que isso Pode falar. Sim, eu estava falando. Acho que vai ser um desafio que eu vou levar também lá para o Congresso de Invexis, que acho que a ideia é justamente isso, expandir mais esses perfis. Se alguém for participar do Congresso, já vai anotando e leva lá para a gente debater. Se não for, manda para mim as sugestões também. Existe cunho assistencial, e até certo ponto, no restringimento consciencial, em decorrência da ressoma. Olha, pelo que eu entendi da sua pergunta, toda vida humana, ela tem um cunho assistencial devido à fraternidade. Sem a mega fraternologia, ninguém evolui. Então, a vida intrafísica foi feita para fazer assistência, antes de mais nada. Primeiro a pessoa faz assistência a si própria, depois aos outros. Agora, ela nunca deixa de fazer assistência a si mesma. Quando você ajuda alguém, você está ajudando em primeiro lugar você. Agora, outro. Ainda continuo aplicando o arco voltaico em minha mãe. As sensações da ectoplasmia são bem claras. Ela possui pequeno tumor benigno e seus últimos exames médicos constam um dissolvimento do mesmo. Quando aplico o arco voltaico, sinto dores no local do tumor, até um dia depois da aplicação da técnica. Consigo desassimilar as energias, algumas vezes com mais dificuldade. E em outras, sinto que a desassimilação ocorre com auxílio técnico de outra consciência, talvez amparador. Existe auxílio técnico nisso? Existe? Esse auxílio existe? Ou esse tipo de desassimilação ocorre inconscientemente por mim? Não. Aí pode ser que tenha mesmo assistência. Inclusive, aí é mãe e filho, né? Isso é normal, tem muito disso. E as energias funcionam melhor. Agora, para você. Pode aprofundar em masculinologia e femininologia, página 58, terceira linha, o inversor líder e a inversora líder. Para ser líder, há necessidade de certa maturidade, diplomacia, experiência, dentre outros pré-requisitos que muitos jovens ainda não desenvolveram no momento. De que maneira analisa, principalmente no caso da inversora? Primeiro, de maneira geral, a questão do líder, realmente isso, tem uma série de, vamos dizer, pré-requisitos para a pessoa conseguir ser um bom líder, mas na Invexis a ideia é justamente você amadurecer mais cedo para conseguir ser um bom líder desde cedo, né? Então, você vai trazer responsabilidades que normalmente ocorrem na fase executiva para a fase preparatória. Uma criança de 7 anos, às vezes é líder dos 3 cachorrinhos dela. Sim. Tem criança... A liderança começa às vezes muito cedo. Tem criança aí também de menos de 13 anos, se você quiser pesquisar, não é um caso de inversor, mas é um caso bem interessante disso, que antes de 13 anos, o Gregory Robert Smith, americano, ele já tinha reunido com a Rainha Nor, com o Bill Clinton, com o Gorbachev, todos eles para poder debater sobre o futuro da juventude. Então você vê, realmente é possível você ser um líder e ser bem assistencial desde cedo, né? Quando você junta isso com a Invex, fica ainda mais potencializado. No caso específico da inversora líder, eu vejo que, bem,
o corpo feminino, a pessoa, né, feminina, ela tem essa predisposição a fazer mais assistência devido ao próprio processo corporal, hormonal e etc., da estrutura física da pessoa, né? Então, acho que isso pode favorecer muito ela ser líder, porque ela tem mais essa facilidade de lidar com as pessoas, de interagir, de, enfim, fazer essa assistência. Né? Falo isso observando, por exemplo, a Juliana aqui do meu lado. Observo que ela tem mais essa facilidade do que eu de ser mais assistencial, ser mais acolhedora, de realmente liderar a partir do exemplo, etc. Né? Tiago, aqui no C. Bom, aqui na culturologia, na página 58... Eu observei que as duas primeiras culturas elas estão bem conectadas com o verbete, mas a terceira, cultura pessoal multimilenar, não está clara para mim. Você poderia... Sim. Bem, você tem uma cultura que ela vem de diversas vidas suas, né? E essas culturas, elas vão, ao invés de se substituindo ao longo das suas vidas, elas vão se somando. E à medida que elas vão se somando, elas vão criando novos resultados que nessa sua vida você está colhendo esses resultados. Então, são esses resultados da sua cultura pessoal multimilenar que estão favorecendo que você tenha um determinado perfil nessa vida específica. O belicismo, por exemplo, não seria uma cultura pessoal multimilenar? Por exemplo? Sim, nesse caso seria uma que você vai ter que combater, né? E a coisa é séria. Ele está falando em cultura pessoal multimilenar. O que ele está falando é sobre precocidade em vexologia. Ela começa a aparecer na infância. É a criança que está liderando os 3 cachorrinhos. Sim. Precocidade é precocidade. O negócio é sério. É a multivida, multigenética, paragenética e tudo mais. Multissoma, inclusive multiexistência. Tem que na laboratoriologia o laboratório da paragenética, justamente por esse motivo. Pois é. Tchau. Aqui. Qual que é a principal vantagem que você vê para um jovem inversor de identificar o perfil vexológico? Acho que a principal vantagem é na hora da interatividade, né, no marketing. Não é só isso. Qualquer pessoa que venha conhecer mais a si mesmo é bom. Em qualquer época, qualquer gênero, em qualquer lugar. Isso, claro. Em qualquer contingenciamento ou não. É uma coisa que a gente vê muita gente fugindo, né? Isso é importante. Quanto mais você souber o que você é, melhor para você, em primeiro lugar. Agora, às vezes ajuda a gente. Por exemplo, o Adélio. Quanto mais ele estudar, melhor. Ou, por exemplo, o Alindário. Quanto mais ele estudar, melhor. Nós vamos saber com quem nós estamos mexendo no trio Parada Dura. Entende? É muito importante. Tem. Agora, o que é melhor da história? Você já fez seu depoimento aqui, né, para os jovens, né? Ele é um inversor na próxima vida. Ele é um reciclante agora, tá certo? Mas ele, sempre que fala inversão, ele dá a opinião dele. Isso é muito importante. Então, nós temos aqui uns pré-inversores gerontes. Tá certo? Tiago? Sim. Acrescentando no que o Ivan propôs e o que o professor ampliou, não seria muito bom você colocar cultura pessoal invexológica multimilenar? Que tal? Cultura pessoal invexológica. Tem aqui a cultura invexológica, né? De repente o pessoal, se ele ficaria redundante, eu acho que eu vou pedir ajuda para a Rosa. Ou então invexológica, né? Não sei. Esse dilema aí. Tá. A cultura invexológica é mais ampla, atinge todo mundo. Falar em mudança, aqui no Crescendologia, eu dou sugestão, se quiser mudar, né? Essa que está medíocre, especializada, mudar para index modesta e avançada. Avançada, pelo menos, ela vai dar uma especializada, avançada, ela dá um sentido mais geral para a coisa. Se quiser mudar isso. Sim, de repente a gente pode colocar essa mais, que é especializada, justamente para chamar a atenção disso, né? Que quando você especializa, fica mais agora a modesta, porque medíocre, ele dá um sentido muito pejorativo, não sei, eu acho.
com média, alguma coisa, trocando. O medíocre que está abaixo, tem o mediano modesta, e o medíocre, né? Modesta ou média, ou seja. Porque tem o mediano e tem o medíocre. O mediano é o que está na média do geral, né? O medíocre é que ele está, só que o medíocre está abaixo da média, justamente para chamar atenção para sub... É sinônimo de medíocre, a modesta, e ela não dá esse sentido pejorativo, não sei. De repente... A não ser que você queira. Mas acho que o medíocre aqui é realmente para chamar atenção mesmo, para causar um impacto. A pessoa vê e ela pensar, poxa, minha Invex ela é medíocre, porque a Invex pode ser medíocre, então quer dizer que o que eu estou fazendo é para chamar atenção, né? Quem é que vai falar agora? Ok, Tânia. Água. Tânia aqui em cima no ar. Eu tive que sair, então eu não sei se já perguntaram isso. Eu senti falta onde você colocou a perfilologia invexológica. Em qual lugar? Eu teria uma sugestão. O título do verbete, onde você colocou? Ele apareceu na interdisciplinologia, o primeiro item. Ah, tá. Então eu tinha uma sugestão, na masculinologia e na feminologia, você não poderia botar uma função, o perfilólogo inversor? Então eu estou te sugerindo o perfilólogo e a perfilóloga inversora. Pode ser. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu só vou ressaltar isso que já falaram várias vezes. Esse inversor polivalente, ele deve ser mudado. Quando eu li aqui também, antes deles falarem, eu já me confundi aqui também. Então aí vocês já acho que anotaram já para mudar isso. A Rosa já... Eu mais ou menos fiz alguma sugestão aqui, depois a gente vai discutir. Mas assim, é como se fosse assim, é para além das prevalências específicas de alguma área, apresenta graus de excelência nas antecipações evolutivas de modo geral. Então, é para além das prevalências individuais, entendeu? Ao contrário de 100, não é o 100, é para além de uma específica, ele tem mais do que uma específica, ele tem genérica. A gente pode pensar numa sugestão assim, numa solução assim. Tiago, aqui a Rosa, página 58, trinomiologia, gostaria que você fizesse uma analogia desse trinômio com o conceito de superdotação. Tá, a superdotação, ela é superdotação intrafísica, que é um termo que você está estudando, você pesquisa, né? Isso. Ele é vamos dizer assim, pelas abordagens que a gente tem hoje na ciência acadêmica, ela é um pouco restrita, né? Porque geralmente você fala de superdotação em pelo menos 3 áreas, principalmente 3 áreas, que é a intelectual, na verdade intelectual mais da intelectualidade acadêmica, né, da escola e da universidade, a parte esportiva, né, os talentos esportivos e também os talentos artísticos. Então vejo que dentro desse trinômio aqui a gente tem a intelectualidade, que é onde estaria mais relacionado com a superdotação, no caso intelectual, mas ampliando ainda mais isso, porque a gente está pegando junto com a comunicabilidade e o parapsiquismo. Então quer dizer, está ampliando a questão de um ponto meramente intrafísico para um ponto que é mais, vamos dizer assim, mais expandido. Que a superdotação ela nada mais é do que uma predisposição inata que o indivíduo tem para desenvolver determinado talento, né, seja um talento intelectual ou algum outro tipo de talento. É interessante chamar atenção aqui para o contexto da Invex, que, na minha opinião, todos os inversores são superdotados. Eles têm predisposição, todos os inversores e os intermissivistas de modo geral, talvez a gente poderia falar também, que eles têm predisposição a desenvolver um talento na inteligência evolutiva. Então, nesse aspecto, eu acho que é um diferencial interessante da conscienciologia e da invexologia em relação aos estudos da superdotação. Então, aqui esse trinômio da intelectualidade, parapsiquismo, comunicabilidade já ajudaria a expandir mais essa ideia, colocando quais são, então, as 3 inteligências prioritárias para a gente desenvolver, além da inteligência acadêmica, né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos,
eles fazem os testes psicológicos nas crianças para ver se elas vão para uma classe especial, uma classe de alunos menos dotados, né? Mas isso aí é uma bobagem porque é tudo em cima só dos interesses da academia. É um teste que ele é criado para poder medir a inteligência da pessoa. Na verdade, é um teste para medir o grau de desempenho ou a excelência do desempenho que a pessoa vai ter na academia. E me espanta ver que eles ficam impressionados com como ele funciona, porque realmente se faz um teste para medir o desempenho acadêmico, chama que é de inteligência e fica feliz quando, né, dá um bom desempenho acadêmico, achando que aquilo realmente dá inteligência de modo geral da pessoa, né? O QI, por exemplo, ele é restrito, ele é muito restrito nesse sentido. Como nós já conversamos, a gente viu que a maioria dos autores, eles têm dificuldade no conceito de superdotação, porque, na verdade, eles não estudam o parapsiquismo, né? Sim. Então, quando entra nessa tridotação, o item parapsíquico, aí muda todo a abordagem, né? Então, por isso que a gente tem um conceito maior até, podemos fazer um conceito maior, nós dois que estamos estudando, né? Sim. Porque vamos acrescentar o parapsiquismo, né? Exato. Não é isso? Carol, seria bom a gente ouvir a opinião da Carol nessa história, né? Porque está dentro da mão da linha. Você fala aí seu depoimento sobre esse assunto. Por exemplo, qual é a habilidade especial que você tenha em relação à INVEX? A INVEX é importante para você? Em relação à INVEX, eu acho que assistência, eu não acho assim tão importante, igual. Eu não planejo ter filhos, coisas do tipo. Eu tenho uma ideia já disso para minha vida, mas levar isso como um título para o lado egoísta também não faço. Meu foco é assistência. Já é uma opinião, é um posicionamento, está entendendo? Do lado acadêmico, acho que é artístico, porque eu gosto muito do ramo de arte. E biologia, ramo da ciência. Agora, eu acho que conscienciológico seria assistência mesmo e parapsiquismo. Ela estuda muito, por isso que eu estou falando. E a Rosa toma conta dela, sabe? A Rosa é a preceptora. É a preceptora. Muito obrigada. Tiago, vamos levantar um pouquinho mais a polêmica quando você usou o paradoxo mediocridade. Então, em cima dessas questões que foram levantadas a respeito do inversor, do parapsiquismo, das ideias inatas, da caracterologia, etc., que tal alguém sugeriu aí, acho que foi Arlindo, um outro sinônimo da gente eliminar mediocridade por alguma outra coisa. Que tal? Acho que a gente poderia estudar alguma coisa para ampliar a ideia. Particularmente eu gosto muito dessa palavra aqui, sabe? Não porque é uma palavra boa, mas é porque é uma palavra que chama atenção, né? Quando eu mesmo tive essa ideia de colocar isso aqui, eu mesmo assustei com a ideia. Tem que pensar, poxa, mas a minha INVEX, ela é medíocre ou não? Então eu tive que ir lá revisar. A força da palavra. Oi? A força da palavra, mediocridade. Exatamente. Mas que existe um inversor medíocre, existe. Sim. Nós não podemos fugir disso. Temos que ser realista, enfrentar a realidade. Fato é fato. Eu conheço vários medíocres. O Loche conhece um monte, que vive reclamando. Agora, tem essa palavra mesmo, acho que ela é melhor, por exemplo, do que mediano, porque realmente medíocre você refere à própria pessoa, né? Ela está em subnível, quer dizer, em relação a ela mesma. Não, mas o medíocre é mais forte como elemento do que mediano. O mediano, ele é de modo geral, o medíocre é mais forte para a própria pessoa. Né? Mediano é eufemismo. Eufemismo, é. Agora, só no dicionário aqui está, por exemplo, qualidade média, comum, mediana, modesto, pequeno. Agora, tem a parte pejorativa que diz pobre, banal, passar. Então, pois eu sou favorável ao medíocre. Então era pejorativa. Só aqui do time do Se Everton. eu desse conta no medíocre, eu ia perder uma boa parte dos meus amigos.
Eu sou aqui do time do Everton. Ele falou assim que se deu tanto problema essa palavra porque realmente está mexendo com as pessoas. Então, se cumprir um objetivo, né? Tiago. Eu acho que está bem colocado aí. Quem manda é você, tá certo? Tá. Tiago, aqui no ar. Sim. É Luciana. Primeiro, parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Queria fazer uma pergunta e dar uma sugestão. Na feminologia, você coloca a inversora extrapolacionista. Em relação a essa extrapolação, você pensou quanto à especialidade ou ao perfil, por exemplo, a extrapolação dentro da assistência, a extrapolação dentro da comunicação, foi isso? Sim, o extrapolacionista, na verdade, era até o nome antigo que eu dava para esse polivalente aqui. A ideia é justamente que ele extrapola de um modo mais generalizado até o que a gente costuma observar em termos de inversos. Então, tanto na área da assistência quanto na área da autossuficiência, enfim, todas essas áreas, ele tem ele ou ela, né, tem esse brilhantismo acima da média até para o próprio padrão de inversos. Certo? Certo. E a outra coisa era uma sugestão na parte de tecnologia. Você colocou a técnica da inversão, claro. Mas aqui em vários momentos você fala sobre a importância da recuperação de cons. Seja autorrecuperação, seja pela contribuição, né, com o agente retrocognitor. Talvez você pudesse colocar junto aqui algumas técnicas que facilitam a recuperação de cons. Não sei se fica pertinente na linha de raciocínio que você pôs, mas como está aparecendo bastante no verbete. Sim, eu acho que está uma boa. Inclusive, Juliana me deu uma sugestão de começar a tertúlia, de acrescentar na laboratoriologia, o laboratório da retrocognição, que eu acho que vai em cima disso que você me falou. Vale a pena aprofundar mais nesse aspecto, sim. Obrigada. Tiago, Marcelo, aqui no Sim. D. Do outro lado, aí. Em primeiro lugar, parabéns para o seu verbete. Obrigado. Em segundo lugar, queria fazer uma pergunta mais ampla. Queria saber de você, o que você percebe em termos de histórico, né, da Invexis, né, do estudo da Invex, dessa ciência em vexologia. O que você vê para o futuro? Quais serão as futuras pesquisas sobre invexologia? Essa pergunta é difícil. Deixa eu ver. Olha, eu não sei de dizer com muita clareza o que eu vejo da Invexis, não. Mas, bem, o que eu posso dizer de histórico é que o que eu observo do que já passou até hoje, é que a gente tem cada vez mais aprofundando nos estudos de invexologia, cada vez mais entendendo a invexologia, né? Agora, eu acho que é mais desafiante para a gente estudar a invexologia, não sei, de repente a questão da recuperação de cons em relação ao curso intermissivo, até porque a gente tem os cursos intermissivos, as pessoas se preparando para aplicar a técnica da Invex, de repente ver como é que a gente pode viabilizar melhores maneiras de favorecer essa recuperação de cons. Mas eu não saberia dizer, eu não tenho uma opinião, nunca tinha pensado a respeito disso ainda. Podemos tomar então o seu exemplo como um exemplo positivo de pesquisa de Invex, você que participa bastante de tertúlias, sempre está pesquisando e tal. Poderíamos indicar para todos os inversores seguir esse exemplo seu? Eu espero que possam, sim. Vamos ver. Agora, o Zé, você não vai falar nada pelo seguinte, ele já tocou no seu verbete de ontem. Você não pode ficar aí imóvel perante uma realidade dessa. Tem que dar a sua opinião. Tá bom. Então tá, Tiago, parabéns aí pelo verbete. Hoje eu cheguei meio atrasado aqui. Então, na página 59, né, tem o item Max Planejamento, que você coloca a identificação das predisposições inatas, né, a partir das autoconquistas mais naturais, precoces. Assim, como é que você vê essa questão assim, de identificar essas predisposições, né? Eu acho que, no meu caso, como é que eu fiz? Eu observei na minha biografia. Não cheguei na aula biografia, mas eu observei a minha biografia. Eu vi quais eram as coisas que naturalmente elas apareciam sem que eu pensasse nisso, as coisas acabavam aparecendo. Por exemplo, em relação às amizades.
teve uma época que eu tinha amigos com envolvimentos sérios com drogas e promiscuidade. E eu, por exemplo, nunca me envolvi com nenhum tipo de droga, nem cerveja, nem cigarro, nem nada. Acho que hoje só o chocolate refrigerante, que é o que foram os piores que eu já me envolvi. E, por exemplo, também, desde uns 6 anos de idade, eu já proibi minha mãe de andar de moto, né, por exemplo. Então, são as coisas que você vê que vêm naturalmente, sem você precisar fazer muito esforço, né? Então, você avaliando a sua biografia, isso facilita bastante. A permissão existe. Exato, eu descobri isso. Agora, ó, falando nisso, eu queria saber o seguinte: como é que está aí você, ou quer? Não vai falar nada? Você que é a boneca Suzy da Sindex? Preciso te falar alguma coisa. Você sabe quem é que é a boneca Suzy no Brasil? Ela equivale à Barbie americana. Agora, a Kelly é mais ou menos isso. E ela, sempre que vem a turma, ela está no meio. Mas agora não vai falar nada perante esse processo tão sério da perfilologia indexológica, o seu perfil, boneca Suzy. Tiago, aqui no C, na encologia, você listou aqui, começou com simvulgar. A minha questão é, no caso, para ser um inversor, não seria necessário que a pessoa seja um intermissivista? E no caso, com simvulgar, como é que ele se relaciona com o intermissivista? Em relação à consciência, né, tudo é possível, né, mas ainda não observei ainda nenhum realmente inversor que não tivesse o curso intermissivo. Isso aqui é mais também até para chamar para a ideia de um crescendo, né, também eu pensei nesse aspecto. Você vê que vai da vulgar até enciclopedista, né? Então foi mais nesse sentido que eu pensei em colocar. No caso aqui, com simvulgar, o que você entende por com simvulgar? Isso, ela exclui o fato da pessoa ser intermissivista? Não, acho que não exclui, não. Não sei. Eu abri o verbete aqui, tem um verbete onde compara com simvulgar com a consciência intermissivista, onde pressupõe-se que as duas coisas são incompatíveis. Então isso não é o fato, então... eu vou pedir ajuda para o professor Valdo para... Não, por exemplo, uma pessoa igual a ele pode ser um intermissivista vulgar. Já, por exemplo, o Emanuel, você ficar quieto, o Emanuel ali, ó, você ficar quieto, não falar nada hoje, ele é um inversor vulgar. Gente, vamos entender bem isso, como é que é esse processo de vulgarização da condição. Ele está lá calado, ó. Quando vocês não estão aqui, ele é um dos únicos que fala da Sindex, não é? Agora hoje está todo mundo aí, ele está calado, eu não entendo isso. Eu estou colocando todas as estrelas e os astros em evidência para mostrar a realidade. Porque hoje o Lost não está aí. Eu sou obrigado a falar na minha palavra e a palavra do Lost. Porque se fosse o Lost, é que vir falando, cadê os inversores? Onde é que estão os inversores? Hoje era dia de se pronunciar. Porque perfilologia é uma coisa muito séria, é o perfil do inversor. Você entendeu, né, Emanuel? Tá certo? É o Mané. O Valdo, o outro Tiago também não falou nada, né? O outro. Não, mas ele aí ele tá. Hoje eu já conversei com ele. Ele me confessou que ele também já dormiu na rua. Isso aí já é uma grande. Ele já mudou demais. Ele que era menino de rua, está aqui conosco nesse nível, isso não é para qualquer um. É ou não é? Até um certo ponto. Com altos níveis de empreendedorismo e etc. Tal. Então a gente tem que levar isso em consideração. Hoje nós já falamos aí umas coisas sérias. É a vida. Quem é mais que vai falar agora? Vamos ver. Tiago, Daiane, aqui em cima no ar. Ontem, no verbete do professor Alexandre Zaslavski, ele falou um pouco sobre o vanguardismo dentro da INVEX. Você acha que essa ausência desse vanguardismo caracterizaria o inversor medíocre, por exemplo? Sim, também. Acho que seria um critério que a gente poderia usar para caracterizar isso. Fora outros, né? Mas esse acho que é um bem extremamente importante mesmo, o do vanguardismo. Ele já conhece, no caso do inversor que já conhece a técnica, já aplica os rudimentos da técnica, mas assim, de fato mesmo não tem a prática da INVEX, que é justamente o próprio vanguardismo. Né? Acho que nesse aspecto é assim.
E você acha que dá para incluir isso no seu verbete? Eu estava pensando nisso aqui agora. Não sei se você tem alguma sugestão. Pode colocar. Não sei, talvez algum item na fatologia. Eu vou anotar aqui para depois pensar melhor. Ver o que a gente pode colocar. Tiago, diante de todo o estudo seu e conhecendo o trabalho que você desenvolve também na Nobel, às vezes tenho participado algumas vezes com você, o que você vê quando o nosso amigo lá em cima perguntou o que mais que a Sinvex poderia fazer? Vocês não poderiam pensar, e a gente ajudando também, Longevitar, em fazer esse trabalho junto às escolas também, porque nós vamos encontrar muitos inversores, né? E que não sabe da existência da técnica. E a gente sabe que a superdotação é uma porta aberta para as drogas e para tudo mais, porque quando o aluno ele está cansado daquilo que ele está vendo na escola, não atende a sua necessidade, ele tende a ir para outros lados. E se ele tivesse a oportunidade de conhecer a Sinvex, ou essa teoria, né? Ele teria uma outra porta a seguir, né? Então, eu acho assim, esse trabalho poderia ser pensado, poderia ser uma proposta da Sinvex, né? Falando aqui em nome da Sinvex, mas em relação à minha opinião pessoal a respeito disso, vejo que tem 2 desafios que são muito prioritários para a Sinvex nesses próximos 10 anos, por exemplo, que seria, primeiro, consolidar a AIC na região sul do Brasil, que é uma região que, segundo fontes lá da Sinvex, o professor Valdo comentou que está chegando muitos intermissivistas, e também ampliar a nossa interface com a SOCIM. A gente tem já uma unidade da Sinvex, um núcleo da Sinvex lá no Rio de Janeiro, que eles estão atuando dentro da universidade com C. Então isso já está começando a ampliar mais. Aqui em Foz do Iguaçu a gente tem um pouco mais de dificuldade com isso, em função de questões de diplomacia, de política, que realmente... Sociologia e etologia. O processo todo aí, a dificuldade é... Agora, falar nisso, principalmente, eu queria falar uma coisa para vocês, mas principalmente para o Felipe Piccolo. A gente sempre falou que se amanhã descer um UFO, sabe, um disco voador na Praça da Paz, em Foz, a primeira pergunta que o professor vai fazer é chegar lá e perguntar: na sua tripulação tem serenão? E a segunda pergunta é essa que eu vou falar hoje, que a gente nunca falou. Na sua tripulação tem inversor existencial? Viu, Felipe? Ele estuda extraterrestrologia. Isso aí é bom constar aí que nós já falamos nessa história. Eu já tinha tocado nesse assunto há muito tempo. A primeira pergunta é o serenão. A segunda é inversor. Vocês vão ver que tem lógica isso? A racionalidade, do ponto de vista etológico, sociológico e etc. Politicológico. Entende? Tudo tem razão. Pode falar aí, só complementando a pergunta da Rosa, né, com relação aos projetos de acesso à escola, hoje acho que em Foz do Iguaçu o próprio campus, né, de infecciologia é uma ferramenta para nós que a gente, querendo ou não, a gente acaba também suando para construir, mas acho que quando começar a ficar mais consolidado, vai ser uma porta para as escolas, para o acesso às pessoas do Brasil inteiro que tem interesse em entender Invex. E óbvio que hoje a gente ainda não tem todas as ferramentas do que vai acontecer lá, o que nós vamos fazer, quais as tecnologias que vão ser implementadas lá. A gente já tem o Serenário, mas tem outras coisas também que possam dar acesso. Então a gente, isso, Rosa, é uma coisa que a gente está sempre aberto a discutir, porque é o nosso interesse em, enquanto antes, viabilizar o acesso desses intermissivistas que estão nas escolas, aí, em todos os locais. Né? Então, se você precisar de alguma colaboração minha, né? Que a gente com já certeza, faz um trabalho com as escolas, a gente pode ajudar. E o exemplo disso, não estou querendo fazer uma apologia da Carol, mas a Carol é uma escola pública, né?
A gente encontrou a Carol, e como a Carol tem várias Caróis, né? Então, é isso aí que é importante a gente ver. Então a Carol e as Caróis estão todas convidadas aí a... estão sendo perdidas por outros, né? Entendeu? Então isso é importante. Obrigada. Tá certo, a gente E está aberto bom aí. falar que a Carol não é Carola, ela estuda, ela é séria, racional, positiva. Valdo, aqui na letra A, eu queria expandir essa questão, essa anedota do disco voador, da ufologia e do inversor. Isso é a adaptação da consigna no planeta? Qual é a relação disso? Não, um dia isso vai acontecer, né? As relações interplanetárias são inevitáveis. Um dia vai acontecer, já não sabe quando. O processo todo é o seguinte: há um princípio lógico e racional da habitabilidade normal dos mundos. Há mundos habitados, não é só a Terra, é um grão de areia no meio dessas bilhões de galáxias que tem por aí. Pensem só nisso. Hoje a astronomia admite que existem bilhões. Não é 1000, não é milhão, é bi. É ou não é? Tem um astrônomo que está aí perto aí. Ele pode confirmar isso. São bilhões de galáxias. Cada galáxia, às vezes, tem... Fala alguma coisa nesse sentido aí hoje. Além de admitir que existem bilhões de galáxias, cada galáxia se conhece, se tinha uma ideia que a gente tinha, em média, 400 bilhões de estrelas. Cada estrela pode ter um número de planetas em potencial. Mas hoje, só a nossa galáxia já está ampliando o tamanho, porque muitas estrelas não eram consideradas, e estrelas essas que têm planetas. E também não é só planetas, não são só os planetas onde podem viver consciências. Podem viver no meio interplanetário, nos satélites, tudo isso são possibilidades. E confirmadas. O que está acontecendo na sua área da astronomia é o mesmo que aconteceu na física. Quando eles começaram a descobrir a primeira partícula do átomo, poxa, hoje já tem não sei quantas partículas, eles acham que ainda tem mais. Tudo existe. Então veja, isso é no infinitamente pequeno. Agora, no infinitamente grande, é a mesma coisa. A expansão é enorme, de modo que tudo é uma balela, quando o povo fica achando que está sabendo tudo e que a gente já chegou em... Né? Então, vamos pensar bem. Agora estão começando a estudar aí a nanotecnologia. Já descobriram mais uma porção de coisa. Tudo isso pode ser feito com a enciclopédia. Hoje é uma coisa imensa. Só hoje existem mais de 541 exoplanetas, ou seja, enquanto nós pensávamos em 20 planetas no Sistema Solar, o Sistema Solar hoje, o nosso Sistema Solar tem 20 planetas, e não 8 ou 9, como muita gente conhece, né? Porque tem os planetas anões, aqueles que Plutão, né, foi reclassificado e passa a fazer parte dos planetas anões. Mas só planetas fora do nosso sistema existem mais de 541, e esse número aumenta a cada semana, a cada dia. O problema é que a ciência que a gente estuda na escola, ou que a gente vê nos livros, está muito distante da ciência que é aquela que a gente costuma ver em ficção. Do momento, da realidade. Isso, a ficção às vezes se aproxima mais. O up-to-date do zeitgeist. Isso aí é que escapa. Deve preciso de haver uma atualização disso. A hora que eu falo o caso do disco voador que desce na Praça da Paz, eu estou certo. No futuro isso vai acontecer. Não sei quantas vidas, quantos séculos ou milênios, não interessa. Mas que isso vai acontecer, vai. Se existe fraternidade até entre as formigas, por que não vai existir entre os princípios conscienciais um pouquinho mais evoluído que as formigas? É lógico que vai ter. Isso tem que ter. Não tem saída, é uma coisa mais do que lógica. É uma dedução lógica. Então, o processo todo a gente tem que esperar por isso. Não esqueça, na sua tripulação, como é que é? A crew, sabe como é que é? Tem serenão? Inversor, tem? Aí aparece aquela menina de olhos enormes. Isso aí tem que perguntar. Eu sou. Valdo, de modo que vocês aguentam isso aí. Você tem que perguntar rápido, porque as Forças Armadas vão chegar logo para cercar a área. Né? Pois é. Não. Tem que ser rápido. Mas é que, chegando até lá, os americanos já perderam o cartaz. Sabe? Toda a SWAT, né? E esse negócio todos já caíram.
Já tem outras, o negócio tudo vai ser na base da segurança à distância, mandando energia. Nessa ocasião vai ser tudo assim. Então a SWAT já era, fuzileiro naval já era, esses caras todos. Valdo, só a questão dessa imensidão do universo, só lembrar que até o século XVII, né, a igreja queimava gente que era contrária, que a Terra era o centro de tudo. Alguns aqui, ó, estão aí para provar isso. É bobagem, né? Alguns aí estão uns aí, daqui. É isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas alguns aí têm. Mas olha, eu quero agradecer muito você trabalhou muito bem. Agora, se você quiser me dar seus dados aí para eu já passar, porque eu já vou passar alguma coisa, você me dá, eu passo, para ficar o original mais adequado lá. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 134 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 63 votos presenciais e 15 votos online. Hoje teremos os recados da Nara sobre a prova da imagística, a Patrícia sobre o simpósio Democracia Direta, a Paula sobre a festa dos aniversariantes do mês, o Alexandre sobre o Fórum Ambiental na Cognópolis e o William sobre a jornada da educação. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para informar que os resultados da prova da imagística as provas serão entregues no dia 21, quinta-feira, feriado, após a tertúlia, no anexo do refeitório aqui no CAEC. E durante a tertúlia também do dia 21, quinta-feira, nós vamos divulgar as estatísticas com os números relativos à prova. Então, quinta-feira, 21, às 14h30, no anexo do refeitório, a gente espera os participantes da prova da imagística. Todos os professores estarão lá para entregar as provas e responder as dúvidas dos participantes. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidá-los para o primeiro simpósio internacional de democracia direta. Será nos dias 3, 4 e 5 de junho. É um simpósio que vai reunir várias pessoas, dois autores importantes sobre a democracia, que são o professor Vasconcelos e o Volney Lins. São autores de fora da Conscienciologia e também muitos colegas da Conscienciologia vão estar apresentando. O Gustavo Vieira, Laenio Loche, o Júlio César Garcia, Maximiliano Raima, Alexandre Nonato, Alexandre Baltazar, dentre muitos outros. É um evento importante porque vamos estar construindo as bases cosmoéticas da política mundial. Estão todos convidados, 3 a 5 de junho. Obrigada. Boa tarde. Eu queria convidar todos para a festa dos aniversariantes do mês, que vai acontecer hoje. Às 20h30, no auditório do Discernimento. A entrada custa R$5. Esse evento faz parte do discernimento multicultural, assim como o Cineclube, e os ensaios que estão sendo realizados para o Festival de Inverno. Então, hoje a gente vai ter a festa dos aniversariantes do mês, R$5 a entrada, a partir das 20h30, no auditório do Discernimento. Estão todos convidados. Obrigada. Pessoal, nós queremos convidar todos os interessados no tema meio ambiente, ecologia, para enviar artigos para o primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, que vai acontecer na Cognópolis, de 28 a 30 de outubro de 2011. O prazo para envio de artigos é até o dia 30 de maio, tá? Os temas para que os interessados poderem se nortear: ecologia e paraecologia, política e conscienciologia, economia ecológica, gestão ambiental, educação ambiental e parapedagogia, comunicação ambiental, saúde holossomática, neotecnologias sustentáveis e visões epistemológicas.
mais informações, ou se quiserem já enviar o artigo, vocês podem utilizar o e-mail forurambiental@discernimentum.org. Obrigado. Olá pessoal, gostaríamos de convidar a todos, o pessoal que está nos acompanhando online também, para outubro deste ano, nos dias 7 a 9, nós teremos a jornada de educação, vai ser a 5ª jornada. E pela qualidade aí do que a gente está vendo dos temas, que o pessoal já está preparando para essa jornada, vai ser um importante evento de atualização, qualificação e desenvolvimento dos professores de Conscienciologia. Essa jornada não é direcionada para uma ou outra instituição, mas sim aberta a todos os professores e candidatos à docência. Agora, no final desse mês de abril, encerra a chamada de trabalhos. Então, se você é candidato ou professor, tem interesse em participar na jornada, na condição de congressista, enfim, apresentar um trabalho, você precisa enviar o trabalho para nós até o final desse mês. Então, para mais informações, você pode acessar o site da Reaprendência, www.reaprendência.org. Reaprendência se escreve com T, e lá você tem o link para a chamada de trabalhos, para que você possa encaminhar o seu trabalho também. Esperamos vocês, esperamos o seu trabalho. Obrigado. Lembramos a todos que hoje, às 15 horas, teremos a palestra com o professor Marcelo Pascolin, em espanhol, sendo transmitida pelo site da Apex Internacional. O site é apexinternacional.org. Os interessados podem se conectar a partir das 15 horas. E para amanhã teremos o verbete, eleito com 16 votos, Vaidade. A especialidade é psicossomatologia. O autor, professor Igor Habib. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.